Se você já conhece a Lenda dos Cinco Anéis de outros carnavais, você certamente já ouviu a frase "A honra é mais poderosa que o aço". E provavelmente também já deve ter lido o aviso "Rokugan não é o Japão" em alguns dos livros básicos. E nos últimos anos, esse tem sido um aviso até que bem importante. Em tempos em que discussões acaloradas têm sido instauradas e ânimos exaltados pelos chamados guerreiros da justiça social têm se levantado contra qualquer coisa que, mesmo que longínquamente, lembre qualquer coisa considerada ofensiva, o cenário de Rokugan não é de maneira alguma imune a acusações de racismo, whitewash e outras coisas problemáticas. Mas vamos falar disso primeiro? Falemos primeiramente sobre um assunto muito importante para toda essa discussão: orientalismo. Nós já falamos sobre orientalismo em um outro vídeo, mas consideramos que se faz necessário tocar no assunto de novo e dessa vez de uma maneira um pouco mais profunda. O termo foi criado primeiramente em algum momento entre os séculos XVIII e XIX para designar uma corrente acadêmica que defendia que o estudo de culturas árabes e indianas deveria ser tão estudada pelo Ocidente quanto as próprias culturas ocidentais. Porém, posteriormente, em 1978, o crítico cultural Edward Said usou a mesma palavra para designar o que considerava uma persistente tradição ocidental, tanto acadêmica quanto histórica, de preconceito sobre interpretações estrangeiras do mundo oriental, o que moldou as atitudes de colonialismo imperial nos séculos XVIII e XIX. Tentando resumir o que todo um livro de 400 páginas diz a respeito, é a noção ou tendência, principalmente dos ocidentais, de retratarem povos não ocidentais como de várias formas inferiores. Como povos não civilizados, selvagens, bizarros, fantásticos, místicos, que usam deste mesmo misticismo porque ainda não foram iluminados pela gloriosa luz da ciência europeia e assim, portanto, mereciam ser colonizados e civilizados. Isso se manifesta em vários retratos dessas culturas produzidos no Ocidente, sobre como as culturas asiáticas são repletas de tradicionalismo, irracional, imprático e não científico, espiritualidade, idólatra, herética e, por mais romantizada que seja, anacrônica, e pelo apelo místico ao invés do científico. Além disso causar vários problemas ao tentar estudar ou entender essas culturas, quando se parte desses pontos de vista, esse mesmo orientalismo já causou vários problemas em âmbitos particulares que virtualmente todo asiático ou descendente que vive no Ocidente certamente já sofreu. Tá, mas no que isso tudo tem a ver com Lenda dos Cinco Anéis? Bom, em primeiro lugar até tem, porém nada tão grave a ponto de convocar aquela turba com ancinhos e tochas de alguns momentos atrás aqui no vídeo. Lembra de quando eu falava sobre o aviso de que Rokugan não é o Japão? Pois é aí que ele entra. Rokugan não é e nem tenta ser uma revisão histórica do Japão em quaisquer de seus vários períodos pré-industriais. O máximo que poderíamos considerá-la nesse sentido é uma amálgama de várias culturas asiáticas tendo como crivo o que funcionaria melhor num RPG de fantasia asiática. Isso permite que Rokugan até possa apelar para esses mesmos estereótipos orientalistas, sem de fato pecar pelo próprio orientalismo. Considerando que o cenário surgiu bem antes dessas mesmas discussões virarem moda na internet, ou sequer antes mesmo da internet ser uma moda, talvez isso tenha sido uma escolha acidental bem feliz por parte dos autores. Mas pelo menos na única edição que oficialmente ganhou uma versão brasileira, o que se vê é exatamente o pecado pro lado inverso. Em alguns pontos do livro, o que aparece é tentar aproximar o vocabulário do RPG para áreas mais ocidentais. Por exemplo, a vantagem aristocracia é um conceito bastante ocidental, considerando que o termo aparece pela primeira vez para nós pelo Aristóteles, mas que em pouco se aplica em significado real em que o próprio termo se aplica no jogo. O nome original da vantagem é Holding, um termo herdado do card game original da franquia, na época também possuído pela mesma editora do RPG. Cartas de Holding representavam estabelecimentos comerciais ou recursos financeiros à disposição de cada um dos clãs de Rokugan. A vantagem, no caso do RPG, se aplicaria, portanto, ao direito de um personagem ou grupo, como é recomendado no texto, de possuir tais estabelecimentos. Talvez burguesia
fosse um termo mais apropriado, embora isso talvez possa persistir no mesmo problema. Não de ser orientalista, mas de ser ocidentalista e acabar levando o jogo para um outro lado totalmente não intencionado. Não que haja uma relação causal aí, mas só para termos ideia, apenas uma pessoa envolvida na versão brasileira é de origem asiática. E não temos como saber se as outras pessoas envolvidas editorialmente com o produto têm vivências com as culturas leste-asiáticas. Enfim, dizer que produzir um produto RPGístico simplesmente perfeito em todos esses aspectos de representatividade, apropriação e desapropriação cultural, orientalismo e tantos outros conceitos ainda complicados, nebulosos e que ainda temos discutido e que não há realmente um firme terreno grandemente estabelecido, olha, é um eufemismo. Mas nem por isso todas as discussões a respeito devem ser desincentivadas. Muito pelo contrário, na realidade. É necessário sim discutirmos e analisarmos todos os pontos de vista disponíveis, para só então, talvez chegarmos a um consenso. E consenso a respeito de todas essas complicações é algo ainda bem distante, pelo menos no futuro visível, por vários motivos. Mas isso já é conversa para outros chás.